Olá, hoje nós vamos costurar esse modelo para uma menina de 4 anos. Então a blusinha com esses babadinhos na manga, com esses botãozinhos na frente. Esses botãozinhos ele só é de enfeite. Aí põe essa tirinha aqui e põe os botãozinhos por cima. A golinha com o viés aparecendo e a sainha de três babados. De 3 partes, quer dizer, né? Tem um elástico que é separado em cima e tem as 3 saias. Tem a de cima, tem a estampada do meio e tem o babado embaixo, que é do mesmo tecido da parte de cima. Eu vou começar pela parte do meio. Já tá dobrada aqui para passar na máquina. Olha, é um xadrez. E o tamanho aqui da saia, dessa parte aí do meio, ela tem 19 centímetros de largura, ou largura o quê? De comprimento, e 70 centímetros de largura. Aqui tá dobrado, né, gente? Aqui é o avesso do tecido, o direito é esse aqui, ó. Tem 70 centímetros de largura, sendo que os dois lados é 1,40 m. Então, vou passar aqui na máquina para poder fechar e depois eu passo na overlock para fazer o acabamento. Mas se você não tiver overlock, você pode passar no zigue-zague, se você tiver zigue-zague, máquina com zigue-zague. Ou então, se não tiver máquina que tenha zigue-zague, sua máquina for uma máquina reta, você pode fazer a costura embutida. No caso, uma costura embutida, você vai ter, aqui eu costurei pelo avesso, mas se for fazer uma costura embutida, você vai ter que costurar do lado direito primeiro, por exemplo. Você vai costurar desse lado aqui, vai passar uma costurinha bem fininha aqui, na beiradinha do tecido, e depois você vai virar. Por exemplo, eu vou pôr aqui essa agulha, aí você vai passar uma costura mais ou menos dessa largura, ou mais estreita, e depois você vai pegar e virar, e do lado esquerdo, do lado avesso, você vai passar a costura aqui agora, aí vai ficar a costura embutida, e vai ficar um acabamento maravilhoso. Vamos lá na minha missão. Eu vou fechar aqui do outro lado. Hoje eu tenho uma máquina industrial, mas antes eu costurei na máquina doméstica, que eu amava também. Então, olha a largura da costura que eu botei aqui, de cada lado. Agora eu vou passar na overlock para poder fazer o acabamento e franzir, porque os babados são todos franzidos. Passei lá da overlock, olha como ficou. Agora eu vou franzir. Sempre eu gosto de franzir com 2 costuras para na hora de pregar na saia de cima ficar mais fácil. Gosto também de antes de fazer o franzido, aí eu dobro a saia aqui no meio, ó, na parte da frente e na parte de trás, eu dobro no meio, aqui costura em cima de costura, e passo um risquinho na metade, porque na hora que franzir, que for pregar lá na saia, não vai ficar uma parte mais franzida do que a outra, porque vai estar dividido certinho na metade do tecido. Olha como ficou. Aí quando eu franzir, eu vou saber identificar onde que tá o meio. Sempre gosto de folgar um pouquinho o ponto da máquina. Terminei aqui de passar uma costura. Olha, terminei de passar uma costura. Agora eu vou passar outra para poder franzir melhor e ficar fácil de pregar na outra parte da saia.
Pronto, terminei a outra costura do franzido. Aqui agora é só puxar aqui a ponta da linha, tá vendo aí? Aí eu puxo aqui a ponta da linha, as duas pontas da linha, ou se quiser pode puxar até as 4 de vez, mas eu prefiro mais puxar duas pontas da linha de uma só vez. Aí eu puxo aqui, aí ele vai começar a franzir, olha. Aí você vai franzir essa parte do babado de acordo a largura da saia de cima, porque essa daqui é a saia do meio, que eu comecei por essa. E o problema é que eu vou ter que mudar a linha para poder fazer a outra parte, porque são de duas cores a saia. Aí eu vou reservar essa parte aqui do meio, eu vou pular para a blusa, a parte da blusa que é da mesma cor desse babado da saia, e depois eu vou trocar a linha da máquina para poder fazer essas partes aqui, que é o babado de baixo da saia e a parte de cima com o elástico. Vou pegar aqui a blusa, que já tá alinhavada essa parte do meio, onde vai ficar o botão. Eu vou pespontar e vou fechar. E depois eu vou reservar também e trocar a linha da máquina para poder fazer a manga e a gola. Olha como ficou o pesponto aí, ó. Não dá nem para perceber, né? Então, agora que eu já fechei, já pespontei aí essa parte do meio, não dá nem para perceber, né? A linha tá tão igualzinha. Essa linha que tá mostrando aí, clarinha, essa linha aí eu vou tirar. Aí só foi para poder prender a ponta de dentro. E eu passei antes de pregar na blusa. E a que eu preguei na blusa é aí da mesma cor, cinza, que não dá nem para ver. Agora eu vou fechar a blusa. E depois eu vou passar no overlock, fazer a barra e reservar, porque eu vou trocar a linha para fazer as outras partes. Fechei os lados. Essa largura aqui da costura é mais de um pé de máquina, um pouquinho. E aqui do outro lado. Agora o ombro, também eu vou botar um pé de máquina. Se você preferir alinhavar, pode alinhavar ou botar um alfinete aí para passar na máquina. Mas eu não vou colocar nada não, vai dar tudo certinho. Olha como que ficou o ombro. E lembrando a vocês que todo início e final de costura, a gente tem que dar um retrocesso para poder firmar a costura e não desmanchar na hora que você for fazer aí outra atividade, por exemplo, na hora que for pregar o viés. Se você não dá um retrocesso aqui no início e no final da costura, ela vai estar abrindo, desmanchando na hora que você for pôr o viés. E aí você vai ter que fazer outra costura, vai ter que ter outro trabalho. Agora eu vou passar no overlock aqui e vou reservar, porque eu vou trocar a linha da máquina. E se você não tiver overlock, você pode fazer no zigue-zague, pode fazer uma costura francesa, que é a costura embutida, mas tem que dar um jeito aí de fazer o acabamento, porque uma costura com acabamento ruim não tem muito valor. E vai danificar logo a roupa, o seu tecido vai acabar mais rápido. Eu esqueci também de lembrar vocês que isso aqui é uma tricoline 100% algodão. Tanto a blusa quanto a saia, os dois tecidos. Olha aqui como ficou, depois que eu passei overlock. Agora eu vou dar a barra, antes de trocar a linha da máquina, que a barra aqui é da mesma cor. E a outra linha eu já vou fazer tudo que falta na roupa. Eu vou dar a barra aqui, ó, eu vou dobrar desse tantinho aqui primeiro, pra depois eu poder virar e dar a barra dessa largura aqui, ó. Olha a largura aqui, eu alinhavei, né? Pra poder sair uma barra bem certinha. Se quiser também, você pode usar um gabarito. Você corta um papelãozinho, alguma coisa, e vai medindo a largura, vai passando na máquina, vai medindo a largura da barra. Mas eu prefiro assim. E você também pode pregar com alfinete e vai fazendo a sua barra. Olha como ficou a barra. E aqui no final, eu dei um retrocesso, eu sempre dou um retrocesso. Mas essa ponta da linha que fica aqui, ó, você pode cortar se preferir.
Mas eu não corto. Eu puxo pra dentro e amarro. Depois que eu amarro, às vezes eu corto e às vezes eu pego uma agulha e enfio pra aqui pra dentro, pra ficar um acabamento bem perfeito. Lembrando a vocês que o tamanho aqui da blusa, depois de dada a barra, ela ficou com 28 centímetros. Então, no caso aqui, ela tinha 30 centímetros antes de dar barra, e depois que eu dei a barra, ela ficou com 28 centímetros. E a largura dela é de 33 centímetros e meio. Sendo que os dois lados fica com 67 centímetros, a largura toda da blusa. Então, dei a barra na blusa, já tá aqui reservada. Agora, mudei a linha da máquina e vou fazer as partes salmão. Eu vou começar pelo babado da saia. Esse babado, ele tem 11 centímetros sem barra e 2,20 de largura. São 2,20 a largura todinha do babado. Aí, no caso, tem 1,10 m de um lado e 1,10 m de outro, somando 2,20. Eu vou passar aqui na máquina para poder fechar as laterais e passar na overlock. Depois de passar na overlock, eu vou fazer a barrinha logo. É uma barrinha estreita. E depois da barra eu vou franzir. Tá muito apertado o ponto, ó. Ficou franzindo. Ó. Aqui eu vou passar na overlock. Aqui não precisa, porque o tecido não é aberto. Eu só passei uma costura mesmo pra marcar. Passei na overlock. Olha como ficou. Agora eu vou dar a barra. Vou dar uma barra bem estreitinha. Vai ser uma barra fininha. Mas eu dobro aqui primeiro para depois poder dobrar novamente. A largurinha que ficou. Agora eu vou dobrar aqui novamente. Pronto, pode. Pronto, terminei. Olha como ficou. Bem fininha a barra. Aqui agora eu vou puxar essa linha aqui e vou amarrar aqui dentro. E agora eu vou franzir. Você tá usando o negócio o tempo todo. Terminei aqui de franzir. Olha como ficou. Sempre eu ponho as duas costuras. Aqui agora é só puxar a parte de cima da linha e ir franzindo de acordo com a largura da saia de cima. Como fica? Eu vou puxando e vai correndo o tecido e vai criando o franzido. Agora você distribui de acordo a saia que vai pregar em cima. Eu vou reservar aqui agora e vou fazer o babado de cima, a parte de cima da saia. Essa parte de cima, sem o elástico, ele mede
8 centímetros de comprimento. 8 centímetros de comprimento com 50 centímetros de largura. Aí, no caso, isso aqui todo dá 1 metro de largura. 50 de um lado e 50 do outro lado. Aí eu vou fechar para poder encaixar a parte do elástico também. Porque a parte do elástico é da mesma largura aqui. Eu não vou franzir para poder botar a parte do elástico aqui em cima. O franzido, quem vai fazer é o elástico. Depois que botar o elástico, ele vai ficar franzido. Passei no overlock já, fechei, passei no overlock. Como eu tinha dito, aqui eu não vou franzir, quem vai fazer o franzido aqui é o elástico. Aí eu só vou dividir aqui no meio, olha. Dividir no meio. Dobrei, botei a costura em cima da costura. Costura em cima de costura, olha. E aqui agora eu vou dar um pique no meio, para quando for pregar outra parte, tá marcado e não ficar um lado mais do que o outro. Aí já vou aproveitar também e dar um pique do lado do elástico, para ficar marcado certinho. E não ter má distribuição do franzido. Aqui também, essa é a parte do elástico. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar assim a parte do elástico e vou passar o elástico aqui por dentro. Depois é que eu vou pregar nessa parte aqui. Ou então eu posso pregar essa parte aqui na parte da saia, na parte que eu não franzi, e depois enfiar o elástico. Aí você que vai decidir como quer fazer. Aqui agora eu vou reservar e vou pra blusa, a parte da blusa. A blusa, o viés da gola, ele vai aparecer. Aqui eu já cortei o viés. O viés tem que cortar viesado, porque senão ele não se adapta bem nas cavas da gola, ou de onde for colocar. E esse aqui é a manga que eu vou fechar para poder dar a barra. A barra também é bem estreitinha. O viés para cortar o viés, eu vou ter que pegar um pedaço de tecido quadrado, né? Quadrado não, um pedaço de tecido que seja suficiente para cortar o viés. E eu vou dobrar ele assim. Essa parte aqui é o comprimento do tecido. E essa parte aqui é atravessada. Então, eu vou pegar essa ponta aqui e dobrar assim, ó. Pra ficar desse jeito aqui, o tecido ficar... o fio do tecido ficar aviesado. Quando o tecido é aviesado, a gente puxa e ele, ó, ele estica, ele tem elasticidade. Quando não é aviesado, a gente puxa e fica do mesmo jeito. Aqui no caso do tricoline, que não tem elastano. Porque quando tem elastano, ele estica, atravessado ele estica. E tem muitos que até a comprimento mesmo ele estica. Então, fechei aqui o babado da manga, que no caso vai ser a manga, né? Fechei aqui, agora só vou passar no overlock. Emendei também aqui o viés. Quando ele é viesado, a costura fica desse jeito aqui. Olha como ficou. E aqui ele estica, ó. É preciso que tenha esse movimento para poder dar ficar legal lá na cava da gola ou da manga, ou de qualquer lugar que você for. Dei a barra no babado da manga. Franzi. Esse babado, ele tem uma largura de 70 centímetros e o comprimento dele no topo aqui em cima do ombro, ele tem 9 centímetros e aqui embaixo do braço ele é mais estreito. Eu vim reduzindo a largura e aqui embaixo do braço ele acabou dessa largura aqui que dá 5 centímetros. Embaixo do braço é 5 centímetros. E em cima, 9 centímetros. E aí, eu já franzi. Eu já tinha explicado para vocês como é que eu faço para franzir. Já franzi, já alinhavei aqui na cava da manga. A cava da manga tem
um diâmetro de 38 centímetros. Ele é a cavinha da manga. A largura dessa blusa, ela tem... Depois de fechada aqui, tá dando 34 centímetros. Mas a costura é um pezinho de máquina por dentro. 36 centímetros tá bom. A largura dela aqui no busto. E embaixo na barra, ela fica em torno de 35 centímetros. Quer dizer, de cada lado, né? Aí dos dois lados fica 70 centímetros, que é a parte da frente e a parte de trás. Já alinhavei também aqui, ó, o viés na gola. Ela não tem nenhuma abertura, essa blusa. Então, o botão é só de enfeite. Aí eu tive que fazer a gola grandinha para poder passar a cabeça da criança, né? Agora eu vou passar aqui na máquina. Tô passando aqui o viés da gola. Já estava alinhavado, né? Agora tô passando aqui na máquina. Eu já preguei os babados da manga. E agora tô fazendo o viés da gola. Como eu tinha dito, a gola ela é maiorzinha para poder fluir melhor na hora de vestir, já que ela não tem abertura. Então, olha como ficou depois que eu preguei o viés. Aqui agora eu vou virar ele para poder fazer o acabamento. Aí eu vou virar assim, ó, para dentro. E o lado de fora vai ficar desse jeito aqui, ó. As mangas também eu já preguei, que é o babado mesmo da manga, a manga. E o babado é a mesma coisa. E eu vou passar na overlock e depois eu vou dar uma costura aqui por fora, aqui por cima de um pé de máquina, para poder ficar fixo, não ficar a costura virando assim, saindo para fora. Lembrando também que a saia, ela tem forro. Então vou costurar ali na overlock. É um forrinho de malha mesmo. Ele tem um comprimento de 27 centímetros. Tem aqui o comprimento do forro. E a largura tem 50 centímetros de largura o forro. 50 centímetros de largura e 27 centímetros de comprimento. Aí eu vou reservar aqui e vou passar na overlock para poder fazer o acabamento. A saia, eu já alinhavei os babados. Já alinhavei essa parte de cima também. Agora eu vou alinhavar essa parte aqui que vai passar o elástico. Eu já costurei aqui embaixo, ó. Eu vou costurar aqui na saia, assim. Ele vai ficar mais ou menos essa largura aqui. Essa é a parte de dentro. E a parte de fora vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí depois eu vou enfiar o elástico aqui dentro e vai franzir tudo. Já preguei tudo, os babados na máquina. Agora só vou passar no overlock e pregar o forro também. Passar o forro no overlock e pregar. Ele vai ficar assim. Como ficou? A largura que ficou aqui o elástico com essa parte de cima da saia. Então, agora eu já passei no overlock aqui, os babados, as mangas, já alinhavei o viés, ficou desse jeito aqui. Agora eu só vou pespontar e passar uma costura aqui em volta da manga. Pespontei a gola, olha como ficou o viés, ó. Aqui agora é só passar o ferro, ó, como ele ficou. E para pespontar aqui, em volta da manga, eu vou ter que trocar a linha. Eu tinha esquecido desse detalhe, que a linha do corpo aqui da blusa é diferente dos babados. Então eu vou ter que trocar a linha para poder fazer esse pesponto. Eu vou deixar ela aqui reservada para quando eu trocar a linha. Enquanto isso, eu vou fazer a saia, o elástico da saia. Eu vou enfiar, já tá tudo pregado aqui, ó. Preguei o forro também.
Olha como eu preguei o forro. Ó. Eu preguei o forro assim, embutido. Aliás, tá alinhavado aqui, ó. Tá alinhavado ainda o forro. Vou passar na máquina. Olha como eu alinhavei. Eu deixei essa parte do cós, onde eu vou enfiar o elástico, eu deixei entre o forro e a saia, a parte de fora, para ele poder ficar assim embutido. Olha como ficou. Aqui é a costura do meio e aqui dentro, aqui no meio tá preso o cós. O cós está entre o forro e a parte de fora da saia, para poder ficar desse jeito aqui, ó, embutido. Agora, para enfiar o elástico, esse elástico que eu vou colocar aqui, ele são 52 centímetros de elástico, porque a cintura de uma criança de 4 anos é aproximadamente 56. Então, eu vou botar o elástico aqui de 52 centímetros. Tem uma pontinha que a gente vai usar para poder prender, né? Para fazer o acabamento. E a largura do elástico, eu usei aqui um elástico de 3 centímetros de largura. Então, o cós aqui é 3 centímetros de largura depois de costurado, já pronto para enfiar o elástico. E com a costura, 4 centímetros, né? Porque a costura que tem aí pra dentro é em cerca de 1 centímetro. Aqui. Aí eu deixei uma aberturinha aqui, ó. Pra poder entrar o elástico, ó. Aqui, ó. Uma aberturinha. Aqui por dentro. Nessa costura aqui que fica entre o forro e a saia de fora. Só que eu vou poder enfiar isso aqui virando o avesso pela parte de dentro. Aí eu vou enfiar o elástico aqui até ele rodar todinho, até chegar aqui novamente para poder encontrar e fazer o acabamento. Vai ser um pouco difícil, mas não é impossível. Aqui, ó. Aqui agora eu viro para ficar mais fácil e vou empurrando o elástico com a misse, alguma coisa, uma presilha. Vamos ele passando aqui, ó. Aí eu vou passando o elástico e puxando. Aí ele vai começar a franzir. Olha como ficou, bem franzidinho. Agora eu já consegui trazer ele pra aqui. A ponta chegou aqui, ó. Aí agora eu vou fazer o quê? Vou tirar esse amice, esse grampo. E vou dobrar, pôr aqui a ponta, uma em cima da outra, assim, desse jeito, ó. Ó. Eu vou passar desse tanto aqui, mais ou menos. E vou passar a máquina para eu poder esticar e distribuir o elástico franzido igual. Olha como ficou. Eu vou aqui agora fechar esse buraquinho de onde eu enfiei o elástico. Depois eu vou passar uma costurinha aqui em cima do elástico, na parte de cima e na parte de baixo, para poder o elástico ficar preso e não enrolar. Então, distribuí o elástico, tudo igual, ele ficou assim. Aqui agora eu vou passar uma costurinha aqui em cima. Eu distribuí e dividi em 4 partes e passei uma costura aqui, ó, na metade, para ele não poder correr do lugar. E aí fica tudo a mesma quantia de franzimento. Olha como ficou depois de pespontado. Ficou desse jeito. Agora ela tá prontinha. Olha como ficou depois de prontinho, pespontado. Olha como eu pespontei aí. Ó que largura eu botei, ó, o pesponto aí, ó, em volta da manga, para ela poder ficar firme, não ficar virando e saindo a costura para fora. E na saia, eu também pespontei aqui embaixo o babado, ó, em volta do babado. E agora tá prontinha para poder vestir.